Olá pessoal, estamos agora no Parque Natural Municipal Gruta da Onça, que fica localizado na Ilha de Vitória, capital do Espírito Santo, com aproximadamente 7 hectares de vegetação típica de Mata Atlântica e uma fauna e flora muito bem preservada. E o tema do programa de hoje é transformar. Transformar significa tomar nova feição, transfigurar-se. Na natureza, alguns animais passam por algumas transformações. A borboleta é um grande exemplo. A borboleta adulta, ela deixa os seus ovos nas folhas. E assim que eclodem, as larvas comem toda a folha e descem imediatamente para o chão. E com o passar do tempo, ela vai rastejando na forma de lagarta e num determinado ponto, ela se pendura, se tranca no casulo e aí sim acontece a grande transformação. Impressionante, muito impressionante. E também temos como exemplo de transformação os grupos dos anfíbios. Eles também passam por uma metamorfose. Eles têm duas etapas, uma na água e outra fora da água. Na água, eles vivem em forma de girino. E com o passar do tempo ele vai crescendo, seu corpo vai mudando, vai passando por uma transformação e também com isso seu modo de respirar muda e sua alimentação muda. E assim eles alcançam a sua fase adulta. Impressionante, muito impressionante. E agora eu quero deixar relatado a história de um jovem. Uma história real, um fato verídico. Aconteceu mesmo há um tempinho atrás. Esse jovem, ele quase veio a óbito há dias depois de seu nascimento. Ele contraiu uma infecção muito forte e devido aos recursos médicos poucos, às condições precárias, seus pais não tinham uma condição financeira muito boa e ele quase veio a óbito devido a isso. Por um milagre, graças a Deus, um milagre divino, ele sobreviveu. Mas ele ficou com algumas sequelas. Ele não conseguiu repor os nutrientes necessários. Ele ficou meio raquítico, meio desnutrido. Ele não conseguiu se desenvolver seu porte físico muito bem. E o tempo foi passando. E naquela época, para o trabalho, para o dia a dia, era necessário uma força física, uma força bruta. Ele era muito inteligente, mas na época a inteligência não era muito valorizada. E ele conseguiu um emprego. Mas na época o emprego era por produção. Você produzia, o que você produzia, você ganhava no final do dia. Ele, por não ter um porte físico desenvolvido, ele não conseguia produzir muito. Então ele ganhava bem menos do que seus colegas de trabalho. O ruim era que os tributos, as taxas, os impostos eram igual para todos. Então ele ganhava menos e pagava a mesma quantidade de impostos, porém, por ele ganhar menos, ele perdia um percentual grande do salário. Só que ele tinha sonhos, ele tinha planos, ele tinha sonhos. Os sonhos é o que nos lança, é o que nos move. Ele era muito inteligente, ele queria se casar, construir uma família e ele conseguiu. Ele era muito inteligente, ele conseguiu. A sua esposa viu nele o real valor e ela casou-se, eles se casaram. Só que ele era o único provedor da casa. Na época as mulheres não tinham recursos para trabalhar, não tinha esse espaço no trabalho. E ele então era o único provedor, uma situação muito difícil, muito complicada. Mas e aí surgiu a oportunidade do governo abrir umas vagas de trabalho. Todos se animaram, ele falou, vou lá me inscrever. Quando eles foram se inscrever, eles perceberam, logo todo mundo desistiu, porque o trabalho era muito ruim. Não pelo salário, era um dos maiores salários, mas a função, ninguém quis, todos desistiram, ele também desistiu. E ele chegou em casa pensando, porque a função que estava aberta era para ser o contador e o coletor desses tributos, dessas taxas. Todos ignoravam essas pessoas, esses funcionários, porque sabia que tinha algo de errado, algo de ilícito ali. Eles trabalhavam a semana inteira, pegavam o dinheiro e davam grande parte para o governo, mas eles faziam um repasse para esse funcionário e eles olhavam para esse funcionário como um carrasco, como um cara, uma péssima pessoa, porque ficava com grande parte do dinheiro deles. Então eles tinham um ódio desse funcionário, então ninguém quis ter essa função, ninguém quis, todo mundo desistiu. E ele pensou melhor, falou, olha,
pela minha esposa, para poder dar um futuro melhor, eu vou fazer, eu vou aceitar. E ele foi, se inscreveu, não tinha muita concorrência, ele muito inteligente, passou. E foi em treinamento lá no governo, e aí ele foi perceber a real situação. O governo tarjava um valor, e falou, olha, você vai me passar esse valor. E aí você vai fazer o seu salário. O que você cobrar mais é o seu salário. E ele foi conversar com alguns outros funcionários do mesmo setor, nos outros estados, e eles falaram, olha, é dessa forma que funciona. Eles cobravam 4, 5 vezes a mais do que o governo pedia. É ali que estava o grande problema. E ele falou, poxa, ele poderia cobrar uma taxa menor e já ficaria muito bem. Mas ele falou, não, olha só, vou fazer igual vocês também. Vou seguir o que vocês estão fazendo, não estou aqui para atrapalhar ninguém. E ele passou também a cobrar esse valor excessivo. E logo montou o escritório ali no centro da cidade e todos passaram a ignorar, cortar, não tinha mais um relacionamento. E ele logo nas primeiras semanas comprou uma terra lá mais afastada da cidade, construiu um palácio, 3 andares de casa, piscina, jardim, um conforto que a esposa dele merecia. Só que eles não tinham mais amigos, não tinha mais um convívio social, tinha de tudo, as melhores roupas, as melhores comidas, tudo, mas eles não tinham mais amigos. E sua esposa falou, olha, vamos engravidar, eles planejaram, engravidaram, tiveram um filho. Ele gastou tudo, levou para a capital. Ele falou, olha, não vou medir esforço para gastar, vou investir porque eu não quero que o meu filho passe o que eu passei quando eu nasci. Então assim o fez, ele não mediu esforços. E aí o filho nasceu saudável, perfeito, estavam desenvolvendo, só que eles não tinham amigos, ninguém ia visitar. Aquela alegria foi momentânea, porque eles não tinham mais pessoas para partilhar aquela alegria. E o tempo foi passando, e a cada ano tinha Assembleia Geral, onde eles tinham que prestar conta de toda a contabilidade da vila. E assim que ele foi para lá prestar contas, o chefe dele falou assim, olha, eu quero que você passe lá no meu escritório. E assim ele foi, chegou lá, o chefe falou, olha, elogiou, você é um excelente funcionário, o melhor funcionário que eu tenho, e eu vou te promover. Eu quero que você agora seja representante da sua classe. Você vai ter que vir aqui a cada 3 meses para uma reunião, eles iam uma vez por ano. Agora você vai a cada 3 meses para participar do conselho administrativo aqui, e você vai ganhar um salário de X, um salário assim como se fosse de um juiz hoje, 25 mil, 28 mil, além do que ele já ganhava. Ele ganhava muito mais que isso lá, né, no escritório dele. Você vai manter o seu escritório e vai agregar essa função, vai ter esse excelente salário. E ele agradeceu, mas ele não conseguiu nem falar com a sua esposa, porque eles já nem se falavam mais, o clima não estava muito legal. Imagina ele chegando, olha, eu vou ser promovido, olha, eu vou ganhar 25 mil a mais. Ela não estava nem aí, já tinha o dinheiro suficiente, eles já não estavam conversando, já não tinha mais um diálogo, o filho também já, a gente não tinha, eles estavam assim muito infelizes, ele não teve prazer em falar que ele tinha conseguido uma promoção. E ele estava muito ali preocupado, o que ele vai fazer, porque a família dele, o que ele tinha de base era a família, mas eles já não estavam nem conversando, já não estavam nem se dialogando, estava aquele clima muito arrastado, muito pesado. Tinha muitos dinheiro, tinha tudo o que queria, mas eles não tinham felicidade, não tinha mais o amor naquela família. E ele fechou o escritório, sentado na porta ali, pensando nisso. Ele viu um tumulto lá na entrada da cidade, um aglomerado de pessoas. Ele correu para ver o que estava acontecendo. Ele tentando ver entre umas pessoas e outras, aquele tumulto todo, o pessoal falando, ó, o mestre, nossa, olha que olhar de amor, nossa, olha como que ele transmite paz. E ele ficou curioso, um mestre está vindo aqui, um sábio. E ele tentou se infiltrar no meio das pessoas, mas todos os ignoravam, ninguém, né, todo mundo fechou, travou, não deixou ele passar. Ele tentando entrar, todos o ignoravam, fizeram pouco caso dele. E ele teve uma ideia, ele falou, olha, já sei, eu vou subir numa árvore e vou ver o mestre, e amanhã bem cedo, vou gravar a fisionomia dele, e amanhã bem cedo eu vou atrás dele. Amanhã eu tenho recurso para isso, eu acho ele. Porque ele percebeu que o mestre poderia dar bons conselhos para ele. E ele assim o fez. Ele correu, se adiantou, subiu uma árvore e ficou ali esperando. Não demorou muito, a multidão toda começou a passar por baixo, começou a passar. E ele veio uma preocupação. Falou, eu não sei quem é o mestre, tem muita gente aqui, o pessoal das outras vilas também estão aqui em volta.
como que eu vou saber quem é o mestre? E ele afastou um galho e outro e não foi difícil conhecer o mestre. Não foi difícil. Aquelas poucas palavras que ele ouviu falar, nossa, olha, o mestre transmite paz, olha o olhar de amor. Aquelas poucas palavras ali, não foi difícil reconhecer o mestre. O mestre não é difícil reconhecer. E ele, pronto, gravou a fisionomia. Amanhã, bem cedo, eu procuro o mestre, tá tranquilo. E ele então passou já a procurar um jeito de descer, que ele subiu tão assim empolgado, nem sabe como foi parar lá em cima. E ele passou a estudar um meio de descer, e nisso a multidão passando lá embaixo, nem se tocava com ele, estavam todos ligados, todos focados no mestre. Porque o mestre tem esse poder, o mestre tem esse poder. E ele então começou a preparar um jeito de descer, e o mestre, quando chegou bem na direção dele, parou e ficou em silêncio. E a multidão toda parou. E ficou aquele silêncio total, e ele passou a respirar mais leve lá em cima, porque qualquer barulhinho que ele fizesse, eles iam vê-lo. E o mestre de repente olha para cima e fala, Zaqueu! Ele chegou a tomar aquele susto. Ele não esperava, ele falou, pô, o mestre sabe o meu nome? E será que ele sabe os meus podres também? E o mestre falou, Zaqueu, desce aqui, vamos conversar, eu preciso de um lugar para passar a noite. Será que eu consigo passar a noite na sua casa? Desce aqui, vamos conversar. E ele ficou muito entusiasmado, desceu, e já aquela mesma multidão que o travou, que o impediu de chegar lá no início, todo mundo abriu e falou, vem que o mestre te chama, o mestre quer falar com você. Todos abriram para ele passar. Olha que incrível, cara. Quando o mestre chama, tudo se abre, tudo se abre. E ele estava ali lado a lado do mestre. O mestre falou, eu preciso de um lugarzinho, eu posso dormir no sofá mesmo. Claro. E eles foram, terminaram, a casa dele já era lá no final da vila. O mestre despediu das pessoas e foi em direção, foi para a casa dele. E assim que ele chegou em casa, ele falou, olha mulher, coloca uma água no feijão que nós temos visitas. Ela nem acreditou, ninguém ia lá visitá-los. E de repente ela foi olhar, realmente tinha alguém ali. Ele falou, oh, esse é Jesus, ele é um mestre, ele é um sábio, ele vai nos dar bons conselhos. E a esposa logo se encantou, nossa, seja bem-vindo, cumprimentou. E o filho lá no segundo andar escutou uma conversa, desceu, olhou, viu que tinha alguém lá diferente. Não era comum ter ninguém lá. E ele desceu, e Zaqueu falou, olha, esse é meu filho. Nossa, garoto, o mestre conheceu, que encantamento. O menino se encantou com o mestre, ninguém ia visitar aquela casa e de repente o mestre estava ali e todo mundo feliz. E o mestre falou, nossa garoto, olha que casa bonita que você tem, nossa, que roupa linda você está usando, e seu pai cuida muito bem de você. E criou aquele convívio, aquela alegria, aquele prazer em apresentar a casa para o mestre, coisa que eles não tinham mais, eles não sabiam mais como era isso. E o mestre, a sua esposa já foi logo terminar os afazeres lá na cozinha. O mestre falou, não, eu vou te ajudar a trazer para cá. Não, pode ficar sentado aqui que a gente vai trazer a comida. Não, o mestre fez questão. O mestre quis participar do dia a dia, dos afazeres ali. E ele pegou, ajudou aquela família feliz, encantada com o mestre. O mestre tem esse poder, ele encanta. E o mestre sentou, contou grandes histórias, falou sobre amizades, sobre a árvore que dá bons frutos. E Zaqueu falou assim, olha, a partir de agora eu vou seguir esses conselhos. E a sua esposa também, não, eu vou seguir esses conselhos. O filho também assumiu, não, eu vou seguir esses conselhos. A gente vai fazer tudo o que o senhor está falando. E olha interessante o que o mestre disse. Lucas deixou relatado esse fato lá no livro de Lucas, no capítulo 19, no versículo 9. E disse-lhe Jesus, hoje houve salvação nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão. Olha que interessante, hoje houve salvação nessa casa. E no outro dia, bem cedo, o mestre saiu. Mas não parece que ele saiu, parece que ele ficou, porque ainda tinha aquele brilho, o amor irradiava naquela casa, aquela luz irradiava. E Zaqueu foi para o escritório bem cedo, e naquele dia mesmo já passou a devolver o que ele havia excedido. Ele batia a palma, falava, olha, eu vim aqui te devolver. O pessoal achou que ele estava ficando doido, mas não, ele falava, olha, ontem o mestre esteve na minha casa e ele falou da importância dos amigos, ele falou da árvore que dá bons frutos, tudo que o mestre falou com ele ali, ele passou a transmitir para as pessoas, e ele passou a devolver, e dali por diante ele passou a ser justo, ele passou a cobrar o que o império cobrava, uma vez que ele já tinha um bom salário por ser chefe dos publicanos. Olha que interessante. E dali por diante ele passou a ser justo. Tudo isso devido a um encontro com o mestre. Mano, o mestre está aí agora com você.
Ele quer transformar a sua vida, assim como transformou a vida de Zaqueu. Basta você aceitar. Aproveite esse momento. O Mestre está aí com você. Ele quer cuidar de você. Ele quer te dar uma nova vida. Basta você aceitar. Basta você se entregar. Entregue tua trilha ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Vem com a gente. Vamos juntos. Afinal, a trilha está aberta.